Salmo número 40, Salmo 40, um dos salmos também bem conhecidos, né? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que posso contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Apraz-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Aprendendo a esperar no Senhor. Esperar em Deus não é algo que a gente faz automaticamente. Não tem pessoas que nascem com essa capacidade em si mesmo. Nós aprendemos a esperar em Deus. E a esperar da forma correta. Não é só esperar, mas o texto diz: esperei. Algumas versões falam confiadamente. Outras versões falam: esperei com paciência. Nós vamos aprendendo a esperar em Deus, aprendendo a confiar no Senhor. Quando a gente é mais novo, a gente tem mais pressa. Depois nós vamos aprendendo que nem tudo a gente vai alcançar rápido. Nós vamos aprendendo a sabedoria de esperar. E não só esperar no sentido do tempo, vamos esperar, mas é saber como esperar. O texto nos ensina então a esperar confiando em Deus, tendo nele a esperança, confiando no caráter de Deus, no amor de Deus, confiando na graça de Deus, confiando em quem Ele é. Quando alguém que você confia diz assim: olha, eu vou trazer algo, você não fica assim: será? Agora há pessoas que quando prometem algo a gente fica assim: não sei se vai vir. A gente fica assim: se vier vai ser bom, mas eu não vou ficar esperando, para não me frustrar. Com o Senhor não é assim, amado. O Senhor é fiel e justo, Ele é confiável, e Ele sempre faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele sempre tem o melhor para nós, e nós podemos e devemos aprender a esperar nele, com esperança nele. Esperar então é um ato de confiança e é um ato de amor. 1 Coríntios 13 diz que o amor, na verdade é no início do capítulo 13, não é no versículo 13, mas o capítulo 13, versículo 1 ou 2, ele falando sobre o amor tudo crê, tudo sofre e tudo espera. Espera, o amor sabe esperar. A paixão ela tem pressa, mas o amor ele espera, porque o amor ele pensa
na glória de Deus. Ele não pensa no seu próprio prazer, ele pensa que o nome do Senhor deve ser glorificado. Por isso, o amor a Deus nos faz esperar nele e esperar nas suas promessas. E Davi, no Salmo 40, ele descreve aqui algumas vitórias que ele já tinha alcançado por ter confiado no Senhor. Pelo menos 4 vitórias aqui que nós alcançamos quando a gente espera no Senhor. Em primeiro lugar, quando Davi esperou no Senhor, ele diz que o Senhor ouviu o seu clamor. Versículo 1 ele diz: esperei com paciência, ele se inclinou e me ouviu quando clamei. É interessante esse se inclinar, a ideia que dá é que Deus parou para ouvir. Quando Jesus estava passando, diz que num dos lugares, uma mulher tocou as suas vestes, e ele falou: alguém me tocou. E as pessoas falaram: ué, mas tanta gente te apertando, Jesus, como alguém te tocou? Ele falou: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, poder. A maneira que nós oramos, a fé que nós vamos desenvolvendo, o Senhor para e ouve o nosso clamor, o Senhor responde o nosso clamor. Davi está falando de algo do passado, ele diz: eu esperei, Deus ouviu o meu clamor. Ele está dizendo o seguinte: eu clamei, mas eu esperei a resposta do clamor. Às vezes a gente ora, a gente faz propósito, a gente jejua, e às vezes a gente fala: estou 1 semana, quando der 2 semanas, Deus vai me responder. Aí completa 2 semanas e você não teve resposta. Aí o inimigo vem te acusar, vem falar que você não merece, vem falar que Deus não te ouviu. Deus está ouvindo a sua oração. Daniel orou 21 dias em jejum, no capítulo 10 de Daniel, e o anjo, quando chegou, disse: desde o primeiro dia que você começou a orar, suas orações foram ouvidas, e por causa delas eu vim. Deus envia anjos em resposta às nossas orações. Davi está dizendo aqui: olha, eu esperei no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Primeira vitória que ele está testemunhando. Segundo lugar, Davi também conta aqui a vitória que ele alcançou aprendendo a esperar no Senhor. Ele diz que o Senhor o tirou de um poço e o colocou sobre uma rocha. O que Davi está dizendo: olha, que quando eu orei, quando eu esperei em Deus, ele me tirou de um poço. Várias vezes no capítulo 40, ou no Salmo 40, Davi vai falar sobre lugares escorregadios, situações difíceis. Alguns não sabem se ele está falando aqui necessariamente de pecado, mas no Salmo, em algum momento ele fala sobre isso também. Às vezes nós estamos num poço, esse poço pode ser um pecado que nos aprisiona, um sentimento que nos aprisiona, uma tristeza, uma dúvida, algo que vai nos aprisionando. Davi está dizendo: valeu a pena, porque eu esperei, eu orei, Deus me tirou daquele poço e me colocou sobre a rocha. E o Novo Testamento nos mostra que Jesus, ele é a rocha, ele é o lugar seguro. E é interessante demais, irmãos, porque imagina, naquele tempo era muito comum, né? Algum lugar assim, que tinha muitos poços. Hoje em dia ainda tem gente que tem poços em casa, mas imagina você dentro de um poço. A gente gosta de comparar que algumas religiões, elas tentam fazer com que você se acostume com o poço, com a situação que você está. E a gente brinca dizendo que tinha uma pessoa no poço e Buda passou, aquele líder do budismo, e ele disse: fica meditando aí, finge que você não está aí, você vai se sentir melhor. E aí o Kardec passou, líder do espiritismo, né, fundador, e disse: não, isso aí você está passando porque você está pagando algo que você já fez no passado. Mas Jesus não, Jesus passou ali e Jesus estendeu as mãos. Jesus, ele tira a gente de um lugar escorregadio, escuro, um lugar sem esperança, e ele coloca a gente de novo em pé. E sabe o que o texto diz? Olha aí no Salmo 40, ele fala assim: colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Davi está dizendo: eu estava aprisionado, desanimado, eu estava sem esperança, mas o Senhor, quando eu espero nele, eu esperei nele, ele me tirou e ele estabilizou os meus passos, ele me firmou novamente. Deus é poderoso para nos tirar de situações de aparente derrota e nos colocar de volta na rocha e estável na presença dele. E a terceira vitória que Davi conta, eu quero compartilhar 4, ele diz: o Senhor me deu um novo cântico. Olha o versículo 3, me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando nós aprendemos a esperar em Deus confiantemente, buscando e esperando nele, Deus começa a mudar o nosso coração.
Ele vai tirando o lamento, a tristeza, a murmuração, a dúvida e vai colocando cânticos no nosso coração. Você vai acordar louvando ao Senhor. Deus vai colocando louvores no nosso coração, cânticos novos. Tanto cânticos que você aprende que vão marcar o seu momento com Deus, como cânticos antigos que Ele vai te lembrando e você começa a cantar novamente. Deus vai colocar de novo louvor no seu coração, louvor nos seus lábios. Às vezes isso não acontece, geralmente não é automático, mas é uma caminhada de esperar em Deus. Deus vai restaurando a sua capacidade de louvá-lo, de adorá-lo com alegria. Uma coisa maravilhosa é você ver pessoas restauradas. Nós nos alegramos de ver pessoas que estão firmes no Senhor, mas é maravilhoso você olhar alguém que estava caído e Deus o levantou e colocou de novo nos lábios dele o louvor. E em quarto lugar, a quarta vitória que Davi conta, que Deus deu a ele, esperando no Senhor, ele diz: o Senhor me deu um testemunho para que outros vejam. O versículo 3 ele fala: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amado, quando a gente aprende a esperar no Senhor, buscá-lo, aquela dor vai passar, aquele momento difícil vai passar, aquela frustração vai passar, e você vai ter um testemunho para que outros vejam. Às vezes a gente não precisa nem falar, as pessoas vão olhar para nós, a nossa vida vai ser um testemunho. As pessoas vão dizer: quem te viu? Olha o que Deus fez. A nossa vida vai atrair outros para a glória de Deus. Eles vão olhar para nós e vão glorificar ao Senhor pelo que Deus fez na nossa vida. Vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar o tempo de Deus, a maneira de Deus. Eclesiastes, Salomão diz, o sábio, ele conhece o tempo e o modo. Quantas vezes eu quis que Deus fizesse coisas mais rápido? Quantas vezes eu quis que Deus fizesse as coisas do meu tempo? Ou eu esperei que Deus fizesse, mas Deus me fez esperar. E o esperar em Deus não é um tempo desperdiçado, é um tempo de aprendizado, de maturidade. Deus vai nos ensinando a amar mais a Ele do que a bênção, do que a vitória. Esse tempo de espera é um tempo de crescimento, de intimidade com Deus. E aí, para a gente concluir, o que as vitórias que Deus nos dá deve gerar em nós? Eu coloquei aqui, no versículo 5, Davi expressa gratidão. Em primeiro lugar, nós precisamos ter gratidão pelas vitórias dele. Versículo 5 ele fala: são muitas as maravilhas do Senhor, não há ninguém que se iguale a ele. Eu queria falar deles, mas são mais numerosos do que eu posso contar. Irmãos, as vitórias do passado devem gerar gratidão no presente. Senhor, eu queria contar tudo que o Senhor tem feito, mas não dá. Eu me lembro quando eu comecei a compartilhar o que Deus vinha fazendo na nossos encontros de oração. Eu me lembro que eu tinha as coisas que eu contava. Hoje em dia, eu vou dar seminário, não tem como contar, embola tudo, porque 7 anos de tanta coisa que Deus vai fazendo, que não tem como contar mais. Nós não vamos conseguir contar, irmãos. Sabe, é igual quando às vezes a gente se reúne para contar o que Deus está fazendo, e não dá tempo, você, poxa, eu não contei aquilo, não contei aquilo. Deus vai multiplicar os testemunhos, isso deve gerar gratidão. Gratidão. Em segundo lugar, amado, o que Deus fez e tem feito na nossa vida deve gerar em nós obediência. Olha o versículo 8, que interessante, irmãos. O versículo 8, no 6, Davi diz: sacrifícios não quiseste. Não é que Deus agora quer que você faça um monte de sacrifício para Ele, que você seja uma pessoa legalista, mas Ele fala algo interessante no versículo 8: agrada-me, Senhor, fazer a tua vontade. Ó Deus, a tua lei está no meu coração. O que deve produzir em mim as vitórias do Senhor? Deve produzir obediência, deve produzir alegria, agradar-se em fazer a vontade de Deus. Amado, o que é maravilhoso, porque a lei no Antigo Testamento foi dada por Deus como princípios para que a gente pudesse andar na vontade de Deus. Agora, a graça, o Evangelho não é uma nova lei, o Evangelho é uma nova consciência. O que a lei não podia fazer, o Evangelho faz. O Evangelho, ele entra no nosso coração e muda a nossa vontade. Deus começa a nos dar prazer de obedecê-lo. Sabe o que é maravilhoso? É prazer de obedecer a Deus. Isso é fruto dessa obra do Senhor na nossa vida, obediência. Terceiro lugar, o que Deus espera de nós é que a gente fale, proclame aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Versículo 9, Davi diz: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor.
Versículo 10, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade, a tua salvação. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Quando nós reconhecemos o que Deus tem feito, nós queremos falar dele, de maneira natural, do nosso jeito. Cada um tem um jeito, uma forma que Deus te deu, mas nós queremos testemunhar do Senhor. E em último lugar, quando a gente aprende a esperar no Senhor e as vitórias de Deus nos alcançam, isso deve gerar em nós mais confiança em Deus. Você confia em Deus? Amém? Ele tem sido bom na tua vida? Amém. Que nós possamos, pelas vitórias do passado, pelas vitórias do presente, aprender a continuar confiando cada dia mais nele. O versículo 17, Davi diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te demores, ó Deus meu. Ele conta que Deus já fez, ele conta que ele tem prazer em Deus, mas ele conclui o salmo dizendo: Senhor, eu continuo sendo necessitado do Senhor. Esse reconhecimento que nós dependemos dele. Então, mas o Senhor cuida de mim. Amado, as vitórias do passado devem servir para nós de inspiração, que o mesmo Deus que nos deu vitória vai continuar nos dando até o dia da sua vinda. Porque às vezes nós temos grandes vitórias e em algum momento a gente esquece disso. Diante de novos desafios, a tendência nossa às vezes é nos assustar, é nos intimidar. Mas as vitórias do passado devem gerar em nós essa confiança no cuidado de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, pela palavra que podemos nos alimentar, meditar, deixar entrar no coração. Eu oro para que cada um de nós, Pai, a começar em mim, possamos aprender todos os dias a esperar no Senhor, a esperar confiando no Teu caráter, na Tua soberania, no Teu poder. Todo o poder está em Tuas mãos, não há nada que o Senhor não possa fazer, e nós dependemos de Ti, Pai. Obrigado, Pai, pelas vitórias do passado. Obrigado quando o Senhor nos tirou do poço e colocou nossos pés sobre a rocha. Obrigado pelos cânticos que o Senhor já deu no passado, pelos testemunhos que nós contamos do passado, mas nessa manhã nós declaramos que confiamos no Senhor para os desafios de hoje e para aqueles que virão, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ensina-nos a esperar da forma correta, te adorando, desfrutando da Tua presença, em nome de Jesus. Amém.